Meu marido tentou me matar na nossa lua de mel. Eu sobrevivi e destruí a vida dele para sempre. O vento do mar batia no meu rosto com uma força que deveria ser revigorante, mas tudo que eu conseguia sentir era uma inquietação estranha, no peito. Estava em pé na beira da falésia, observando o azul infinito de Fernando de Noronha se estender diante de mim, quando senti as mãos de Marcos pousarem nos meus ombros. Que vista incrível, não é? Ele murmurou no meu ouvido, sua voz carregando aquele tom doce que me fazia derreter desde o primeiro encontro. Sorri e me encostei nele, sentindo o calor do seu corpo contra as minhas costas. 3 dias de lua de mel, e eu ainda me sentia como uma adolescente apaixonada. Depois de 2 anos de namoro, finalmente éramos marido e mulher. Lorena Santos Silva. O nome ainda soava estranho, mas de um jeito bom, como uma roupa nova que precisa ser amaciada. É perfeito, respondi, fechando os olhos e respirando fundo. Obrigada por ter escolhido esse lugar, amor. Marcos não respondeu imediatamente. Suas mãos se moveram dos meus ombros para a minha cintura, e por um instante senti seus dedos tremerem. Pensei que fosse emoção. Como eu estava enganada. Lorena, ele disse, sua voz soando diferente, mais baixa, quase rouca. Murmurei, ainda de olhos fechados, aproveitando aquele momento que achei que seria romântico. Você confia em mim? A pergunta me fez abrir os olhos. Virei-me para encará-lo, procurando por aquele sorriso que me fazia esquecer o mundo. Mas o que encontrei foi um olhar que não reconheci. Frio. Calculista. Como se ele estivesse avaliando alguma coisa. Claro que confio, respondi, forçando um sorriso. Por que pergunta isso? Ele não respondeu. Apenas continuou me encarando com aqueles olhos que pareciam pertencer a um estranho. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E não era por causa do vento. Marcos, você está bem? Insisti, tocando seu rosto com a palma da mão. Foi Sain, então que ele sorriu. Mas não era o sorriso que eu conhecia. Era algo artificial, ensaiado, como se fosse uma máscara que ele acabara de colocar. Estou ótimo, disse, cobrindo minha mão com a dele. É só que tem algo que preciso te contar. Meu coração disparou. Não era paranoia. Havia algo muito errado acontecendo. O homem que estava diante de mim não era o mesmo que me levara ao altar uma semana antes. Não era o mesmo que sussurrava palavras doces no meu ouvido todas as noites. O que é? Perguntei, tentando manter a voz calma. Marcos deu um passo para trás, e suas mãos escorregaram das minhas. Por um segundo, pensei que ele fosse se ajoelhar, talvez me dar algum presente surpresa. Mas em vez disso, ele simplesmente ficou me observando como se estivesse memorizando meu rosto. Você se lembra do dia que nos conhecemos? Ele perguntou, ignorando completamente minha pergunta anterior. Claro que lembro, respondi confusa. Na cafeteria da universidade. Você derrubou café na minha blusa branca. E você riu. Ele continuou, um sorriso estranho brincando em seus lábios. A maioria das mulheres ficaria furiosa, mas você riu. Marcos, por que está falando disso agora? Porque foi naquele momento que eu soube que você seria perfeita para o meu plano. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Plano? Que plano? Senti minhas pernas bambas, mas forcei-me a continuar de pé. Que plano? Consegui perguntar, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Você é filha única, Lorena. Herdeira de uma pequena fortuna. Tem uma apólice de seguro de vida generosa, que assinamos antes do casamento. Lembra? Lembrava. Ele havia insistido tanto que ambos fizéssemos seguro de vida, para nos protegermos, que eu acabei concordando. Na época, pareceu uma atitude responsável de um marido preocupado com o futuro. Marcos, você está me assustando, sussurrei. Não deveria estar assustada, meu amor. Ele disse, dando outro passo para trás. Deveria estar orgulhosa. Vai morrer por uma boa causa.
O mundo pareceu desabar ao meu redor. Aquelas palavras não podiam estar saindo da boca do homem, que jurou me amar na frente de Deus e de todos os nossos familiares, mas estavam. E o pior era a frieza com que ele as disse, como se estivesse comentando o tempo. Você está brincando, não é? Tentei sorrir, desesperada para que aquilo fosse algum tipo de piada cruel. Marcos, isso não é engraçado. Não estou brincando, Lorena. Nunca estive tão sério na minha vida. Ele avançou em minha direção. E o instinto me fez recuar. Mas não havia para onde ir. Atrás de mim, apenas o vazio e as pedras afiadas lá embaixo. Por favor, implorei, lágrimas começando a embaçar minha visão. Nós podemos conversar. Se você tem problemas, nós podemos resolver juntos. Não há nada para resolver, Lorena. Você foi útil. Agora não é mais. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes de sentir suas mãos empurrarem minhas costas com força. Por um segundo, parecia que eu estava voando. O vento cortava meu rosto, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio grito ecoando pelas pedras. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi o rosto de Marcos me observando lá de cima, impassível, como se estivesse vendo um filme qualquer, na televisão. Adeus, Lorena. Ouvi sua voz fria uma última vez antes de o mundo desaparecer. O primeiro som que ouvi foi o barulho das ondas batendo nas pedras. Depois, vozes distantes falando em um dialeto que demorei para reconhecer como português, nordestino. Minha cabeça latejava como se tivesse sido atingida por um martelo, e cada respiração era uma tortura. Ela tá acordando, ouvi uma voz masculina dizer. Tentei abrir os olhos, mas a luz me cegava. Tudo doía. Meus braços, minhas pernas, minha alma. Especialmente minha alma. Calma, menina, disse uma voz feminina, suave e maternal. Você teve sorte. Muita sorte. Sorte? Levei alguns segundos para processar onde estava. Hospital, o cheiro de desinfetante, o barulho dos aparelhos, a textura áspera dos lençóis. Estava viva. Contra todas as probabilidades, eu estava viva. Como... Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Como eu... Os pescadores te encontraram, filha, explicou a enfermeira, uma mulher de uns 50 anos com olhos gentis. Você caiu numa pedra que formava uma espécie de prateleira. Se fosse alguns metros para o lado, teria caído direto no mar. Prateleira. A palavra ecoou na minha mente. Uma prateleira de pedra havia me salvado da morte. Ou talvez fosse algo mais. Talvez o universo ainda tivesse planos para mim. Seu marido... A enfermeira continuou, hesitante. Ele já foi comunicado que você foi encontrada. Está vindo para cá. Meu sangue gelou. Marcos. Ele achava que eu estava morta. E agora descobriria que seu plano havia falha. O que ele faria? Tentaria de novo? Inventaria uma desculpa? Ou simplesmente fugiria? Não. Consegui dizer, agarrando o braço da enfermeira. Não. Deixe ele vir. Como assim, filha? Ele me empurrou. As palavras saíram da minha boca como confissão de um crime que eu não havia cometido. A enfermeira franziu o senho, claramente confusa. Você deve estar confusa por causa do trauma, querida. Acidentes assim deixam a mente meio... Não foi acidente, interrompi, tentando me sentar na cama. A dor era insuportável, mas a determinação era maior. Ele me empurrou. Meu marido tentou me matar. A enfermeira trocou olhares com alguém que eu não conseguia ver direito. Então, uma figura se aproximou da cama. Um homem alto, de barba grisalha, vestindo jaleco branco. Sou o Dr. Henrique, ele disse, puxando uma cadeira para perto da cama. Você sofreu um trauma craniano severo, além de múltiplas fraturas. É normal que a memória fique confusa por alguns dias. Minha memória está perfeita, insisti, sentindo lágrimas queimarem meus olhos.
Eu lembro de cada palavra, cada gesto, cada segundo antes dele me empurrar. O médico fez algumas anotações em sua prancheta, claramente não acreditando em mim. Naquele momento, percebi que ninguém acreditaria. Quem suspeitaria de um marido desesperado procurando pela esposa desaparecida? Doutora, disse a enfermeira, voltando-se para ele. O marido dela chegou. Está no corredor, muito desesperado. Deixe-o entrar. O médico respondeu. Não! Gritei, ignorando a dor que o grito causou na minha garganta. Por favor, não deixem ele entrar. Ele vai tentar de novo. Senhora Silva, a senhora precisa se acalmar. O médico disse, sua voz assumindo um tom condescendente. Seu marido está desesperado. Ele passou os últimos 2 dias procurando por você, organizando buscas. Claro, a performance perfeita do marido preocupado. Provavelmente até chorou para as câmeras. Ele está mentindo. Sussurrei, sentindo o desespero tomar conta de mim. Vocês não entendem. Ele casou comigo pelo dinheiro. Ele tem uma apólice de seguro. Senhora Silva, o médico interrompeu. Vou prescrever um calmante. Você precisa descansar. Naquele momento, soube que estava sozinha. Completamente sozinha. Fechei os olhos e fingi adormecer quando ouvi passos se aproximando. Conhecia aquele som. As pegadas de Marcos. Lorena? Sua voz soou quebrada, cheia de preocupação falsa. Meu Deus, eu pensei que tinha perdido você. Mantive os olhos fechados, controlando minha respiração. Senti quando ele se aproximou e tocou minha mão. O mesmo toque que 3 dias antes me havia empurrado para a morte. Ela está sedada, ouvi o médico explicar. Vai ficar bem, mas precisa de tempo para se recuperar. Está um pouco confusa, falando coisas sem sentido sobre o acidente. Que tipo de coisas? Marcos perguntou, e eu podia sentir a tensão em sua voz. Nada demais. Traumas assim podem causar confusão mental temporária. Logo ela vai lembrar direito do que aconteceu. Claro, Marcos murmurou. Pobrezinha da minha esposa. Pobrezinha. Se eu pudesse, teria rido, mas não podia. Não ainda. Precisava ser esperta. Mais esperta do que ele. Enquanto Marcos conversava com o médico sobre minha recuperação, uma ideia começou a se formar na minha mente. Ele achava que tinha vencido, que mesmo que eu tivesse sobrevivido, ninguém acreditaria em mim, que ele poderia continuar representando o papel do marido dedicado até encontrar outra oportunidade. Mas ele estava enganado. Eu havia morrido naquela falésia. A Lorena ingênua, confiante, que acreditava em contos de fadas, havia morrido. Quem estava naquela cama do hospital era outra pessoa, alguém que conhecia o verdadeiro rosto do mal. Alguém que não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Quando senti Marcos beijar minha testa antes de sair, precisei de toda a minha força para não abrir os olhos e gritar. Mas não gritei. Apenas guardei aquele momento. Aquela sensação de nojo e traição, no fundo da minha alma. Seria combustível para o que estava por vir. Vai ficar tudo bem. Sussurrei para mim mesma quando finalmente fiquei sozinha. Vai ficar tudo bem, mas não para ele. Definitivamente não para ele. 3 semanas depois, eu estava oficialmente morta. Marcos havia orquestrado tudo com uma precisão que me dava náuseas. Segundo a versão oficial, eu havia desaparecido durante uma trilha em Fernando de Noronha. Meu corpo nunca foi encontrado, claro, porque ele havia planejado que eu fosse levada pelas correntes marítimas. A busca durou exatos 7 dias, tempo suficiente para parecer que ele havia tentado de tudo. Minha certidão de óbito por desaparecimento já estava sendo processada. Em breve, a apólice de seguro seria liberada. Marcos havia até mesmo dado entrevistas lacrimosas para a televisão local, interpretando o viúvo devastado com uma habilidade que me fez questionar se eu realmente conhecia alguma coisa sobre o homem com quem me casei. Mas eu estava viva, escondida em um pequeno apartamento em Recife, cuidada por Tânia.
minha amiga de infância que trabalhava como enfermeira e era a única pessoa no mundo que acreditava na minha versão dos fatos. Você precisa comer alguma coisa, Tânia, disse, colocando um prato de canja na mesa ao meu lado. Já perdeu quase 10 quilos. Olhei para o espelho na parede. Ela estava certa. A mulher que me encarava era irreconhecível, magra, com cicatrizes no rosto e nos braços, cabelos cortados bem curtos para disfarçar a cicatriz na cabeça. Meus olhos, que antes eram doces e confiantes, agora tinham uma dureza que me assustava. Boa, murmurei. Quanto mais diferente eu ficar, melhor. Tânia se sentou na minha frente, suas mãos calejadas segurando as minhas com firmeza. Lorena, você tem certeza de que quer fazer isso? Podemos ir à polícia novamente. Podemos tentar. Tentar o quê? Interrompi, puxando minhas mãos das dela. Eles não acreditaram na primeira vez. Não vão acreditar agora. Marcos é muito esperto. Ele cobriu todos os rastros. Mas vingança. Isso não é você, Lô. A Lorena que você conhecia morreu naquela falésia. Respondi, levantando e caminhando até a janela. Eu sou outra pessoa agora. Não era dramaturgia, era verdade. Havia algo dentro de mim que havia se quebrado irreparavelmente. O amor, a confiança, a ingenuidade, tudo isso havia ficado no fundo daquele abismo. O que restou era pura determinação e uma sede de justiça que me consumia por dentro. Meu telefone vibrou. Era Rafael, o advogado que Tânia havia me apresentado. Um homem discreto, sério, que havia aceitado me ajudar mesmo sabendo que oficialmente eu estava morta. Consegui? Foi a primeira coisa que ele disse quando atendi. Marcos não foi tão cuidadoso quanto pensava. O que você encontrou? Registros bancários. Movimentações estranhas semanas antes do casamento. Ele contraiu uma dívida enorme com agiotas. Sem contar as outras mulheres. Outras mulheres? Pelo menos 2. Ambas com perfis similares ao seu. Filhas únicas com alguma herança. Uma delas morreu em um acidente, há 3 anos. A outra desapareceu misteriosamente. Senti meu sangue gelar. Eu não havia sido a primeira. Talvez nem fosse a última, se ele não fosse parado. Isso é suficiente para a polícia? Não ainda. Mas é um começo. Precisamos de mais evidências. Testemunhas. Algo que ligue ele diretamente aos crimes. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela por alguns minutos. Marcos não era apenas um homem ganancioso. Ele era um predador em série. Quantas mulheres como eu haviam caído em suas armadilhas? Quantas famílias estavam sofrendo por causa da sua sede de dinheiro? Tânia, chamei, ainda de costas para ela. Lembra daquela vez que você me disse que eu era forte demais para o meu próprio bem? Lembro. Você tinha 15 anos e queria enfrentar aqueles meninos que estavam mexendo com a Carolina na escola. Pois é, você estava certa. Eu sempre fui forte. Só nunca tive um motivo real para usar essa força. Virei-me para ela e vi em seus olhos que ela finalmente entendeu. Não havia mais como me convencer a desistir. A decisão estava tomada. O que você vai fazer? Vou destruir a vida dele da mesma forma que ele tentou destruir a minha. Mas não vou matá-lo. Isso seria fácil demais. Vou fazer algo pior. O quê? Vou fazer ele viver sabendo que perdeu tudo. Que todas as suas vítimas tiveram justiça. Que ele nunca mais poderá machucar ninguém. Peguei uma tesoura e cortei mais um pedaço do meu cabelo. Cada fio que caía no chão representava uma parte da velha Lorena que estava sendo descartada. Quando terminei, olhei novamente para o espelho. A mulher que me encarava agora era uma estranha, mas era uma estranha com propósito, com um plano, com uma missão. Meu nome é Lorena, disse para meu reflexo. E eu vou fazer você pagar por cada lágrima, cada pesadelo, cada momento de terror que você me causou. Tânia se aproximou e ficou ao meu lado,
observando nossa reflexão no espelho. Quando você vai voltar para Blumenau? Ainda não. Primeiro preciso me preparar. Física e mentalmente. Marcos acha que venceu, que está livre para continuar sua vida. Deixa ele pensar isso. Deixa ele ficar confortável, confiante. E depois? Sorri. Mas não era um sorriso doce. Era algo predatório, calculista. Algo que a velha Lorena jamais teria sido capaz de fazer. Depois, eu vou aparecer na vida dele como um fantasma. E vou assombrar cada segundo da existência dele até que ele implore por perdão. E se ele tentar te machucar de novo? Então ele vai descobrir que a mulher que ele tentou matar era muito mais perigosa do que ele imaginava. Naquela noite, pela primeira vez desde a queda, consegui dormir sem pesadelos. Não sonhei com a falésia ou com as mãos de Marcos me empurrando. Sonhei com justiça. E era um sonho muito doce. 6 meses depois, eu estava de volta a Blumenau. A cidade parecia menor do que eu lembrava. Talvez porque eu tivesse crescido de formas que nunca imaginei possíveis. Dirigi pelas ruas familiares em um carro alugado, usando óculos escuros e um lenço na cabeça. Ninguém me reconheceria. Eu havia me certificado disso. Primeiro, fui visitar meu próprio túmulo. Era estranho estar ali, lendo meu nome gravado em mármore preto. Lorena Santos Silva, amada filha e esposa. As flores estavam frescas. Marcos ainda mantinha as aparências, é claro. O viúvo dedicado que visitava regularmente o túmulo vazio da esposa. Que irônico, murmurei, tocando a pedra fria. Ele está certo. A Lorena que está aqui realmente morreu. Afastei-me do cemitério e dirigi até o centro da cidade. Era dia de uma reunião muito especial. Marcos iria oficialmente assumir a presidência da empresa do meu pai. Papai havia morrido de um ataque cardíaco 2 anos antes, deixando tudo para mim. E agora, como meu viúvo, Marcos havia herdado tudo. Estacionei do outro lado da rua e observei pela janela do carro. Lá estava ele, saindo de uma BMW nova, comprada com meu dinheiro, vestindo um terno que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. Seu sorriso era radiante, confiante. O sorriso de um homem que havia conseguido tudo o que queria. Mas o que mais me chamou a atenção foi a mulher ao seu lado. Jovem, loira, com um sorriso doce que me lembrou dolorosamente de mim mesma há 1 ano. Ela segurava o braço de Marcos com carinho, olhando para ele com adoração. Pobre menina. Ela não fazia ideia de que estava caminhando para o próprio abismo. Esperei até que entrassem no prédio antes de pegar meu celular. Rafael atendeu no primeiro toque. Está tudo pronto? Perguntei. Sim, as evidências estão todas organizadas. Conseguimos rastrear os movimentos bancários suspeitos, encontramos registros das outras vítimas e temos uma testemunha disposta a falar sobre os agiotas. E a polícia? O delegado Carvalho está esperando o momento certo. Ele quer ter certeza de que não haverá escapatórias. Perfeito. É hoje, Rafael. É agora. Desliguei e respirei fundo. 6 meses de planejamento cuidadoso estavam prestes a dar frutos. Mas primeiro, eu precisava fazer minha entrada triunfal. Entrei no prédio pela entrada dos fundos, usando a chave que ainda funcionava. Marcos havia sido descuidado o suficiente para não trocar as fechaduras. O elevador me levou diretamente ao auditório onde a cerimônia estava acontecendo. Fiquei do lado de fora, ouvindo através da porta. Marcos estava discursando sobre honrar a memória da querida Lorena e continuar o legado que ela teria querido. Cada palavra era como uma facada, mas também me dava força. Ele estava cavando a própria cova com cada mentira. E agora? Ouvi sua voz amplificada pelo microfone. Gostaria de agradecer a todos que me apoiaram neste momento difícil. Sei que Lorena estaria orgulhosa do que conseguimos construir juntos. Foi nesse momento que abri as portas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas me encararam como se estivessem vendo um fantasma. O que tecnicamente era exatamente o que estavam vendo. Marcos estava no palco, segurando o microfone,
com a boca aberta em choque total. Sua pele havia ficado branca como papel, e por um segundo pensei que ele fosse desmaiar. Olá, querido, disse alto o suficiente para que todos ouvissem, caminhando lentamente pelo corredor central. Senti sua falta. O murmúrio que percorreu o auditório era quase ensurdecedor. É ela? Como pode ser? Mas ela estava morta. Meu Deus, é um milagre. Mas eu só tinha olhos para Marcos. Observei cada microexpressão que passou pelo seu rosto. Choque, medo, confusão e depois algo que me encheu de satisfação. Pânico puro. Lorena? Ele gaguejou no microfone. Mas... como... você... sobrevivi, amor, respondi, subindo as escadas do palco. Que decepção para você, não é? A jovem loira que estava na primeira fileira se levantou, claramente confusa. Marcos, quem é ela? Sou a esposa dele, respondi antes que ele pudesse falar. A que ele tentou matar na nossa lua de mel. O auditório explodiu em conversas, exclamações e gritos. Mas nada disso importava. Só importava o olhar de terror absoluto nos olhos de Marcos. Você enlouqueceu, ele sussurrou, tentando recuperar a compostura. Você teve um acidente, deve estar confusa. Confusa? Ri, um som sem humor. Não, Marcos, estou mais lúcida do que nunca, e tenho algumas coisas para te contar, para todos. Peguei o microfone da mão trêmula dele e me virei para a plateia. Meu nome é Lorena Santos Silva. Há 6 meses, meu marido me empurrou de uma falésia em Fernando de Noronha, esperando que eu morresse para poder herdar minha fortuna. Mas eu sobrevivi. E durante estes meses, descobri que não fui a primeira. O tumulto na plateia era indescritível, mas continuei falando. Marcos é um assassino em série. Ele se especializa em seduzir mulheres jovens com heranças, se casar com elas e depois matá-las para ficar com o dinheiro. Pelo menos 2 outras mulheres morreram pelas mãos dele. Você está mentindo! Marcos gritou, tentando pegar o microfone de volta. Ela está louca. Teve um trauma na cabeça. Foi então que as portas do auditório se abriram novamente. Desta vez, foram 4 policiais que entraram, liderados pelo delegado Carvalho. Marcos Silva. A voz do delegado ecoou pelo auditório. Você está preso pela tentativa de homicídio de Lorena Santos Silva e pelos assassinatos de Paula Mendes e Carla Rodrigues. Observei Marcos sendo algemado ali mesmo, no palco, diante de 200 pessoas que haviam vindo para celebrar seu sucesso. A jovem loira estava chorando, finalmente entendendo o perigo que havia escapado. Quando nossos olhares se encontraram uma última vez, antes dele ser levado, sussurrei algo que só ele podia ouvir. Adeus, Marcos. A mesma palavra que ele havia dito para mim antes de me empurrar. Mas desta vez, quem estava caindo era ele. 2 anos depois, estou sentada na varanda da nova sede da Fundação Lorena Santos, observando o pôr do sol sobre Blumenau. A cidade não mudou muito, mas eu me tornei alguém completamente diferente. O julgamento de Marcos durou 8 meses. Ele foi condenado a 40 anos de prisão pelos assassinatos de Paula e Carla e pela tentativa de homicídio contra mim. Durante todo o processo, manteve a farsa de que eu estava confusa, devido ao trauma. Mas as evidências eram irrefutáveis. Rafael havia feito um trabalho impecável. Hoje recebi uma carta dele da prisão. A primeira em 2 anos. Lorena, sei que você nunca vai me perdoar. E não estou pedindo isso. Mas preciso que saiba. Eu realmente te amei. Talvez tenha sido a única vez na minha vida que senti algo real por alguém. Isso torna tudo ainda pior, eu sei. Espero que você encontre a paz que eu nunca consegui encontrar. Rasguei a carta sem terminar de ler. Algumas feridas cicatrizam, outras simplesmente aprendemos a conviver com elas. O amor que senti por Marcos morreu naquela falésia junto com a velha Lorena. O que restou foi sabedoria, força e um propósito maior.
A voz de Tânia me trouxe de volta ao presente. Ela estava na porta da varanda, segurando 2 xícaras de café. Como você está? Bem, respondi, sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Estou bem. Ela se sentou ao meu lado e ficamos em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas passarem na rua. A fundação funcionava no antigo prédio da empresa do meu pai, que eu havia transformado completamente. Agora era um centro de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo suporte jurídico, psicológico e financeiro. Quantas mulheres atendemos este mês? Perguntei. 112. Tânia respondeu com orgulho. E Rafael conseguiu mais 3 condenações. Ele está se tornando o terror dos agressores da região. Rafael. Meu advogado havia se tornado muito mais do que isso ao longo dos últimos anos. Era meu parceiro na fundação, meu confidente e talvez algo mais. Ainda não tinha certeza se estava pronta para amar novamente, mas pela primeira vez desde Marcos, conseguia imaginar a possibilidade. Ele vem jantar hoje? Tânia perguntou com um sorrisinho malicioso. Vem. E pare de fazer essa cara. Somos apenas amigos. Claro que são, ela riu. Amigos que se olham como se o mundo fosse acabar quando estão separados. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz de uma jovem na recepção. Era Ana, uma das nossas assistidas mais recentes. Havia chegado à fundação 3 semanas atrás, com o rosto machucado e uma história que me lembrava dolorosamente da minha própria experiência. Lorena? Ela chamou, aparecendo na porta da varanda. Posso falar com você? Claro, querida. Senta aqui. Ana se acomodou na cadeira em frente à minha. Seus machucados haviam cicatrizado, mas eu sabia que as feridas mais profundas levariam tempo. Queria te agradecer, ela disse, sua voz ainda um pouco trêmula. Por tudo. Pelo abrigo, pela advogada, pela terapia, mas principalmente por me mostrar que é possível recomeçar. Você que fez todo o trabalho difícil, Ana. Eu só ofereci as ferramentas. Não, foi mais que isso. Você me mostrou que posso ser forte, que posso confiar em mim mesma novamente. Observei aquela jovem mulher que havia chegado aqui quebrada e agora estava de pé, determinada a reconstruir sua vida. Era por momentos como esse que eu fazia tudo isso, por saber que a dor pela qual passei tinha um propósito maior. O que você vai fazer agora? Perguntei. Vou voltar a estudar. Quero ser advogada, como o Rafael. Quero ajudar outras mulheres como você me ajudou. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas eram lágrimas de orgulho, não de tristeza. Você vai conseguir, Ana. Tenho certeza disso. Depois que ela saiu, fiquei sozinha na varanda novamente. O sol estava se pondo completamente, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Era lindo. A vida era linda, apesar de toda a dor que às vezes trazia. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Não vou conseguir chegar a tempo para o jantar. Emergência no fórum. Compensa amanhã? Sorri digitando a resposta. Claro. Vou guardar sua sobremesa. A resposta dele veio rápida. Um coração. Simples assim. Mas, pela primeira vez em anos, meu próprio coração respondeu com uma sensação de calor, de possibilidade, de futuro. Levantei-me e entrei na fundação. As luzes ainda estavam acesas nos escritórios onde nossa equipe trabalhava até tarde, preparando casos, organizando documentos, salvando vidas. Era um trabalho que nunca terminava, mas que dava sentido a cada dia. Parei diante do espelho no corredor. A mulher que me encarava ainda tinha cicatrizes. Algumas visíveis, outras nem tanto. Mas havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais o olhar duro e calculista da mulher que havia planejado a vingança contra Marcos. Era o olhar de alguém que havia encontrado a paz através do propósito. Meu nome é Lorena Santos, disse para meu reflexo. Eu sobrevivi. Eu me reconstruí. E eu transformei minha dor em força para ajudar outras pessoas. Peguei minha bolsa e as chaves do carro.
Amanhã seria outro dia de trabalho, outro dia ajudando mulheres a reconstruírem suas vidas, outro dia construindo algo bom a partir de algo terrível. Enquanto dirigia para casa pelas ruas familiares de Blumenau, pensei na carta de Marcos que havia rasgado mais cedo. Ele falava sobre paz, sobre amor, sobre arrependimento. Talvez fosse sincero. Talvez não. Não importava mais. Eu havia encontrado minha própria paz. E ela não dependia do perdão a ele, nem de sua redenção. Dependia de mim, das escolhas que fazia todos os dias, das vidas que ajudava a reconstruir. Não era o final que a velha Lorena havia sonhado, mas era um final muito melhor. Era um recomeço. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.